Já se pegou se sentindo produtivo, mas por dentro, completamente esgotado? Tem muita gente que se orgulha de nunca parar, de estar sempre fazendo algo. Mas a real é que, por trás desse orgulho, tem exaustão, irritação e um vazio que ninguém vê. E o pior, a gente chama isso de disciplina. Só que às vezes, esse ritmo não é força, é fuga. Fuga do silêncio, da dúvida, da sensação de não saber quem você é sem uma tarefa na mão. O médico Gabor Maté, que estuda vícios e traumas, explica que vício é tudo aquilo que usamos para aliviar uma dor. E quando a produtividade vira esse alívio, ela deixa de ser saudável. Se você só sente valor quando está fazendo algo, qualquer pausa vira culpa. E aí você corre, se cansa, mas nunca sai do lugar. O problema não é o quanto você faz, é o que você está tentando evitar quando não para. E se o seu cérebro estiver viciado nesse ritmo, não só emocionalmente, mas quimicamente mesmo? Tem uma coisa que ninguém te conta. O cérebro adora a sensação de estar ocupado. Não é só sobre fazer as coisas, é sobre esperar por elas. Pesquisas em neurociência, como as do Andrew Huberman, mostram que o cérebro libera dopamina, o tal do neurotransmissor do prazer, não só quando você conclui uma tarefa, mas até quando só planeja o que vai fazer. Ou seja, só de pensar no próximo item do checklist, já bate uma ansiedade disfarçada de motivação. E aí vem o ciclo. Você risca uma tarefa da lista, sente um pequeno alívio, mas logo precisa de outra. Não porque quer, mas porque o corpo já entrou em abstinência. Descansar começa a parecer errado. O silêncio incomoda, o vazio vira ameaça. É por isso que tanta gente se sente ansiosa quando não tem nada para fazer. Porque o vício não está só no fazer, está em ter algo para fazer o tempo todo. Só que viver assim desgasta, porque a produtividade virou o novo cigarro do nosso tempo, socialmente aceita, até admirada, mas aos poucos te consome por dentro. Você sente que está indo longe, mas no fundo é só o seu sistema de recompensa preso num looping. E quando o que você faz começa a definir quem você é, o buraco fica ainda mais fundo. Tem uma hora em que a produtividade deixa de ser só um hábito e vira identidade. E aí, você não está mais apenas fazendo coisas, você precisa delas para sentir que existe. Quando o seu valor está amarrado à utilidade, qualquer pausa parece uma ameaça. Não é só sobre ficar sem fazer nada, é sobre não saber quem você é sem estar sendo útil para alguém ou para alguma meta. Descansar vira quase um risco de desaparecer. Tem um filósofo chamado Byung-Chul Han que fala sobre isso. Ele diz que hoje, a gente não precisa mais de um chefe para explorar a gente. A gente mesmo faz isso com orgulho, chama de liberdade, mas é só autoexploração. E o mais perigoso é quando a gente se orgulha desse cansaço, como se ele provasse força. Mas às vezes, esse "eu aguento tudo" é só uma forma mais sofisticada de negação. É como um músculo que nunca descansa. Ele não fica mais forte, ele rasga. E com a alma é igual. E aí vem a pergunta que muita gente evita. Quem é você quando tudo para? Essa é a pergunta que muita gente tenta evitar. Se você ficasse 3 dias sem produzir nada, quem você sentiria que é? Parece simples, mas ela revela muita coisa. Porque se o silêncio te assusta, talvez o problema não seja a pausa. Talvez seja o quanto você se esconde atrás do movimento. Tem um pensador que viveu os horrores dos campos de concentração, Viktor Frankl, que dizia que o ser humano não aguenta o vazio. Ele precisa de sentido, não de desempenho. E às vezes, parar é o único jeito de lembrar o que ainda faz sentido. Só que a gente tem tanto medo de parecer fraco, improdutivo ou fora do ritmo, que esquece que parar também é um ato de coragem. Não para desistir, mas para escutar, para ver se ainda tem algo verdadeiro ali dentro. Porque parar não é fracassar, é dar espaço para reencontrar o que sobrou de você, além das tarefas, dos papéis, das obrigações. E se o que sobrou está meio perdido, meio vazio, talvez não seja a hora de acelerar, mas de reconstruir, com mais verdade e menos pressa. Se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você se sentiu visto, escutado, considere se inscrever no canal e deixar um like. Isso ajuda demais e me mostra que esse tipo de conversa ainda tem espaço. Até a próxima!